Oi, gente, bom dia. Me escutam bem? Primeiro, a gente começa pedindo desculpas do atraso, mas foi totalmente problemas técnicos. E não sei se Marília já fez uma entrada, se a gente já pode começar. A gente está um tanto atrasado, né? Então, pedir desculpas novamente. Dizer que estou eu e Regina aqui, novamente, pela Secretaria de Atenção Especializada. Oi, Marília. Oi, Marília. tudo bem? Oi, desculpa aí, mas foi porque hoje o problema aqui foi problema técnico. Não foi a Aline, não foi a gente. A gente agradece a Aline. Logo depois de Aline, Elisa também vai falar da participação da atenção básica, né? A ideia hoje é discutir essa questão da rede de atenção ao Covid na Bahia. Obrigada aí, Aline, a Dai, tá certo? Vamos lá. Obrigada a vocês também. Eu acho que a escola salta na frente, né, na qualificação da atenção e do cuidado na gestão na Bahia para a gente enfrentar essa pandemia tão desafiadora. E se a gente está com dados, né, em relação ao Brasil, com dados um pouco menos preocupantes do que o restante dos outros estados do Nordeste, é fruto de esforço de todos nós, né, desde o nível central, os núcleos, os municípios, os trabalhadores de saúde. Então, dizer que da importância que cada um tem nesse cuidado. Eu sou coordenadora de atenção hospitalar, né, trabalho aqui na diretoria de atenção especializada com auxílio. Estou aqui com Regina. Enquanto eu falo, eu estou sem máscara, mas eu já volto a minha. Eu sou Regina, né, da coordenação de urgência, e vamos tentar contribuir um pouco com a divulgação dessas informações para todos, né? Então, a Aline vai começar a fazer a apresentação. Se não pediu que a gente estivesse aqui, porque ela está ocupada, realmente, como sempre, em reunião. Está em CIB. É isso, está em CIB. E aí, ela pediu que a gente viesse para cá para tentar repassar essas informações. Então, essa apresentação vai ficar disponível para todo mundo. Tem os contatos no final. A gente está sempre à disposição para dúvidas e para trocar ideias. A gente tem então, primeiro ponto. Toda a modelagem da rede, gente, como eu trabalhei com você, apresentei para vocês semana passada, ela está aprovada no plano de contingências estadual. Esse plano ele foi publicado pela Resolução CIB número 029, no dia 27 de março de 2020. E essa aqui é a página inicial do site da Secretaria de Saúde do Estado, quando a gente entra, né, www.saude.ba, temas de saúde coronavírus. Então, o plano de contingência vocês encontram aqui nesse espaço aqui, nessa caixinha. Tanto o plano de contingência, quanto notas técnicas, os boletins epidemiológicos atualizados diariamente. O que é que ficou, então, no eixo atenção especializada, né? A gente tem 4 eixos no plano de contingências. No eixo da atenção especializada ficou a questão da modelagem assistencial da rede, onde a gente, né, definiu 4 tipologias. A gente vai se delongar um pouco mais sobre cada uma delas, de equipamentos de saúde, de serviços que estão exclusivos para a Covid, né? No que a gente está entendendo de rede de atenção aos usuários com sintomas respiratórios suspeitos e confirmados de Covid, onde a gente trabalhou na atenção hospitalar com 3 estudos, né, onde a gente fez um mix com estudos de Londres, estudo chinês e um estudo do grupo de São Paulo, que tem trabalhado com a estimativa de leitos. Eles trabalharam, então, com 10, eles têm proposto uns cenários, né, e quando a gente foi construir a rede hospitalar, a gente trabalhou com um cenário intermediário. Nem o pior cenário, que seria aquele que a gente não tem nenhum tipo de distanciamento social, com grande índice da população infectada e pouquíssimo tempo hábil de implantação de serviço. Esse é o pior cenário. O cenário mais confortável é o cenário onde a gente tem muitos testes, grande isolamento social, né, como é o caso da Coreia do Sul, como é o caso de alguns países. Então esse é o cenário mais confortável.
Nós, assim como o Brasil tem trabalhado, trabalhamos com um cenário intermediário, que é um cenário onde a gente teve um grau, principalmente importantíssimo, em março e no início de abril, de distanciamento, né, social e de organização rápida da rede de atenção em todos os pontos, desde a atenção primária até a alta complexidade. Então, no caso da Bahia, para estimar a necessidade de leitos, a gente trabalhou com 10% da população infectada identificada, porque a gente sabe que para cada um identificado, a gente tem vários que a gente não consegue identificar por N motivos e várias dificuldades, né, de teste, da própria doença ser assintomática na maioria das pessoas. Então, a gente trabalhou com esse cenário de 10% da população infectada identificada. Dessa população que é infectada, os estudos nos mostram que parte delas precisam de internação. Que parte é essa? 15%, segundo os estudos. Segundo os estudos, a gente vê que desses 15%, dos 10% que foram identificados, infectados, positivados, a gente vê que 2/3 internam em leito clínico e 1/3 internam em leito de UTI. No âmbito e aí para a gente calcular leito, a gente não trabalha só com um número absoluto, tem várias variáveis, né, que a gente vai trabalhando, que a gente tem que considerar. Então, uma delas, que foi a principal nos estudos que a gente tem trabalhado, foi o tempo médio de permanência, para a gente entender o giro-leito desses leitos disponíveis e a gente poder programar algo mais em torno do que de fato precisa. E então a gente usou um tempo médio de UTI de 7 dias de internação e um tempo médio de leitos clínicos em 20 dias. Por que esses 20 dias aqui está em vermelho? Porque de semana, isso foi feito no início de março. Vendo as ondas da Bahia, o cenário, início conseguimos segurar bem a população em casa e tínhamos disponibilidade de recurso físico de leitos. Agora, nas últimas 2 semanas, vimos um grande número de confirmados e uma ampliação da necessidade de internação muito maior. Mas também olhando os casos que chegaram e fazendo uma gestão clínica do cuidado, a gente viu que esse tempo de 20 dias em leito clínico, ele tem sido menor. No tempo médio, ele tem sido menor. Então, a gente está fazendo uma análise tanto com as ações, né, de estudos comparativo com o Ceará, que tem trabalhado muito bem isso, comparativo com São Paulo, com os hospitais, né, da capital, mas também com o Sírio-Libanês e com o Albert Einstein, tudo num grupo, né, que a gente tem juntado para tentar qualificar esse cuidado. Então, esse tempo médio de permanência de 20 dias, ele vai baixar, porque a gente tem acompanhado que esse percentual, esses dias têm sido mais rápidos, né? Quem precisa internar só em leito clínico, ele tem tido uma evolução mais rápida do cuidado. Seguinte. Então, vamos lá para o tipo de unidade, né? A gente ficou definido no plano de contingência 4 tipos de unidade que compõem o plano. Dessas 4, 3 são voltadas exclusivas para o Covid. O que é a primeira unidade? É o pronto atendimento Covid-19, a gente está chamando assim, que são unidades pré-hospitalares ou hospitalares de média complexidade, de abrangência loco-regional, com acesso por demanda espontânea para atendimento exclusivo a sintomáticos respiratórios. Então, o que é essa unidade? Ela vai acolher, classificar risco, se necessário, e ela tiver leito de internação, ela interna. Se ela não tiver leito de internação, ela estabiliza e pede regulação. Então, esse é o ponto do PA-COVID. Eu vou mostrar para vocês mais para frente onde é que eles estão localizados até sexta-feira, porque essa rede, gente, é muito importante dizer para vocês que ela é dinâmica. A gente faz acompanhamento diário e monitoramento via CIV, dia sim, dia não. Então, isso a gente tem uma proposta, né, que hoje, o desenho que eu estou mostrando para vocês hoje foi fechado sexta-feira. Pode ser que hoje entre alguma unidade, saia outra, porque a gente depende de uma pactuação com os municípios também. Não é algo só da Secretaria Estadual.
só quero complementar uma coisa. Eu só gostaria de complementar uma coisa. Essas unidades, então, como ela, na realidade, ela pode, se ela tiver leito, ela pode internar, mas também, se ela não tiver leito, ela tem que demandar para outro local esse paciente. Então, ela também tem que ter o acesso ao sistema do sistema de regulação do próprio Estado, que é através do SUREM. Então, todas estão, na realidade, sendo cadastradas no SUREM, né, para que esse paciente possa ter a continuidade do tratamento dele, se não for necessariamente nesse ponto de atenção. Isso. Aí, então, todas as unidades que a gente vai colocar agora, elas são inseridas no SUREM, no Sistema de Regulação, para que a gente tenha agilidade e que coordene, tenha como coordenar e acompanhar a necessidade por macro-região, né, por região de saúde e macro-região. A segunda tipologia é o que a gente chama de unidade de referência. O que é que a gente está classificando como unidade de referência? Unidades hospitalares especializadas de média e alta complexidade para a internação dos casos, né, de Covid, classificados como amarelo e vermelho, que dispõem, nessas unidades, elas dispõem de leitos clínicos e de terapia intensiva, adulto ou pediátrico, com acesso totalmente regulado. Então, nessa unidade de referência, o usuário ele não vai poder chegar Couto Maia. Ele não vai poder, o usuário pelo Couto Maia, ou ele chega pelo SAMU ou pela Central Estadual de Regulação. Ele não pode chegar andando, não tem uma urgência aberta. São unidades totalmente reguladas e referenciadas. A outra tipologia de unidade é a unidade de retaguarda, que são unidades também hospitalares, públicas ou privadas, inclusive tem alguns que são classificados como HPP, né, ou estruturas temporárias, o que a gente tem escutado chamar na mídia, no próprio grupo da saúde, dos hospitais de campanha, né, que são retaguarda para pacientes das unidades de referência de menor complexidade. Então, nas retaguardas, ela não tem alta complexidade. Na unidade de referência, eu tenho que garantir tomografia diariamente, eu tenho que garantir hemodiálise para os pacientes que forem necessitados. Na unidade de retaguarda, ela tem menor complexidade. Eu também tenho algumas garantias de exames, mas não para alta complexidade. E ela serve tanto para um cuidado progressivo da unidade de referência de um paciente que estava na alta complexidade, que estabilizou e que vai continuar seu cuidado nessa unidade hospitalar de menor complexidade, quanto para aquele paciente que chegou no PA Covid, que chegou numa UPA, que chegou num HPP do interior, que ele classificou em amarelo e que ele precisa de mais recursos. Então, essa é uma unidade intermediária que ela recebe da alta complexidade, mas ela também recebe do paciente, né, dos pontos de atenção com menos complexidade para atender. Então, também é totalmente regulado, né? E a gente tem trabalhado muito com a ideia do cuidado progressivo para acompanhar o cuidado do usuário desde o momento que identifica, né, dos sintomas até a cura ou o óbito. Então, a ideia é que a gente possa trabalhar nesse processo, né, nessa lógica de cuidado. Como é a classificação de risco que eu trouxe aqui? Eu achei importante trazer essa parte técnica, mas é de gestão, instrumento de gestão. Logo que a gente aprovou o plano, a gente não tinha nenhum, isso foi em março, a gente optou, né, o grupo da Bahia optou para usar a classificação de risco do protocolo da síndrome respiratória aguda grave. Então, tanto para o SAMU, quanto para as UPAs, quanto para o PA Covid, quanto para os hospitais, foi passado esse protocolo, está no plano de contingência, porque o usuário classificado em verde, em amarelo e em vermelho, ele vai ser classificado nos pontos de atenção que ele tiver. Claro que a condição clínica pode mudar, mas é importante dizer para vocês que esse protocolo, ele trabalha, ele identifica os sinais de piora do estado clínico, mas também o que a gente tem chamado muita atenção aqui, principalmente no Brasil, que são os fatores de risco. Porque o vírus na Europa tinha um fator de risco muito forte da idade. No Brasil, a gente já viu que tem a da idade, mas se vocês estiverem acompanhando os dados que estão sendo publicados nos boletins epidemiológicos, a gente vê as comorbidades. Então, hipertensão, né, as doenças cardiovasculares como importante fator de risco,
a própria questão das doenças renais, a diabetes. Então, a gente está com esse desafio de organizar a rede de acordo com as condições clínicas. Quem são as PAs Covid, né? Distribuição ou pensada, trabalhada e pactuada até dia 8 de maio. Então, todos os dados que eu vou apresentar para vocês aqui são os dados atualizados de sexta-feira. Agora mesmo, final de semana, já houve mudanças. Nós estamos aqui concomitantemente com a CIB acontecendo, né? Trabalhando com a questão dos leitos e de alguns outros equipamentos. Então, toda segunda, quarta e sexta, isso muda, isso altera. Então, de sexta-feira, a gente tem uma previsão desses PA Covid, onde os amarelos são aqueles que já estão em funcionamento. Os PA Covid, quer falar, Regiane? A Regiane vai apresentar um pouquinho, porque ela vai acompanhar tanto a estruturação quanto de quem já está funcionando. Atualmente, nós estamos acompanhando os PA Covid, na realidade, principalmente os que estão iniciando o seu funcionamento, né? Ou seja, as implantações desses PA. E, a partir disso, a gente faz um monitoramento 2 ou 3 vezes na semana, né? Nós fazemos monitoramento com os gestores, no sentido de ver as necessidades, de tentar ver de que forma eles estão pensando em iniciar o processo de atendimento desse paciente, do ACCR dele, ou seja, da triagem, como vai ser feita, de todas as informações que a gente possa passar para os gestores, no sentido dessa implantação. Esses amarelos são os que, na realidade, já iniciaram seu funcionamento, os outros estão em fase de iniciação, e se vocês observarem aí nessa lista, tem algumas que estão escritas UPA, ou seja, são unidades de pronto atendimento que não iniciaram ainda, não tinham iniciado seu funcionamento e que atualmente eles estão funcionando como PA Covid, ou seja, onde estão em amarelo. Então, nós temos como caso de UPAs como Tucano, que é um exemplo, estou dando só um exemplo, que era uma unidade de pronto atendimento que já estava com a obra concluída, mas não tinha iniciado seu funcionamento como UPA, e que atualmente está funcionando no combate ao enfrentamento da pandemia, ou seja, do Covid-19, né? Você vê também que tem alguns hospitais, conforme o próprio conceito, tem alguns hospitais que ainda não, alguns já têm iniciado, como é o caso de Jiquié, que é o São Vicente, né, que ele já iniciou funcionamento sendo referência para a Covid. Então, inicialmente, é isso que eu queria falar dos PAs Covid. Quanto ao monitoramento em relação a essas unidades que já estão em funcionamento, nós estamos tentando já, desde sexta-feira, estamos tentando ver como é que a gente otimiza essas informações chegarem para a gente, para que a gente possa compilar e repassar de uma forma mais resolutiva e mais objetiva. Eles estão sendo montados, gente, também, assim, e tem um grande esforço até da equipe da assessoria do gabinete da CESAB, que é a gente olhando os critérios epidemiológicos. A gente nunca pode esquecer de que tantos novos leitos, tantos novos equipamentos, nós estamos tentando seguir e organizar os critérios epidemiológicos. Então, assim, lugares que têm mais casos, como a região sul, que foi o nosso primeiro boom de, né, tirando Salvador, de preocupação, vocês vão ver que tem mais estruturas hoje sendo montadas para que a gente consiga, de fato, organizar o cuidado regional de acordo com a necessidade. Aqui eu trouxe para vocês verem a distribuição das unidades de referência, que são aquelas que têm média e alta complexidade. Vocês vão ver aqui, né, que a gente tem trabalhado por macro-região, né, sempre identificando macro-região, região de saúde, município. Aqui vocês vão ver que a gente está trabalhando o tempo todo com leitos ativos, que são aqueles leitos que estão em funcionamento, por vezes ocupados, por vezes desocupados, e leitos que estão sendo estruturados. Hoje, qual é o nosso principal desafio? Equipamento. Então, vocês vão olhar aqui, ó, vocês podem, daqui a pouco, cadê o hospital de campanha Wetman Wallet? É o município de Salvador que está organizando. Ele está em processo de estruturação. Mas se a gente olhar aqui, o hospital de campanha Fonte Nova, a gente viu pelas próprias mídias, o hospital está pronto, o que é que falta? Respiradores. Então, nós estamos num grande esforço também de aquisição dos equipamentos, porque a gente tem conseguido montar o que a gente tem chamado, né, dos hospitais, das estruturas de campanha, mas a gente está com falta de equipamento. Então, aqui a gente tem na Macro Leste
Aí a gente tem sempre separado leito clínico, leito pediátrico, UTI adulto, UTI PED. Vale ressaltar que a maternidade José Maria de Magalhães Neto e o EC, o Hospital Estadual da Criança, são as duas UTIs de referência para maternidade, né? O Ministério da Saúde não está trabalhando com essa tipologia de UTI materna, referência para Covid, mas as áreas técnicas da DGC, junto conosco da DAI, a gente achou por bem, né? E a doutora Tereza bem firme, separar alguns leitos para essas gestantes, porque nós estamos vendo que no Brasil tem gestante complicando, e nos leitos pediátricos, que a gente ainda tem, né, pouca utilização, tem pouco uso, mas também tem separados. Então, clínico pediátrico e UTI PED, pensando muito no cuidado também dessas crianças. A gente tem de referência, na materna, nós temos essas duas referências, entendendo que alguns hospitais que vão estar referência à Covid também tem maternidade. Então, caso seja uma gestante que integre para o Covid, mas que entre em trabalho de parto, ela tem a retaguarda dela clínica no próprio serviço. Então, exemplo, o Hospital do Oeste em Barreiras. Ela pode chegar lá por uma questão de Covid, mas durante o tratamento entrar em trabalho de parto ou ter complicações da gravidez. Lá eles têm o suporte, né, da obstetrícia e da neonatologia. Então, fazendo esse desenho, pensando muito nas linhas do cuidado. Então, aqui tem a macro-leste e a centro-leste. Né? Na próxima lâmina, a gente tem as outras macros. Então, a gente tem unidades de referência nas 9 macro-regiões. Tem um grande esforço, né, para a gente chegar, pelo menos, na grande maioria das regiões de saúde. Então, dentro das macros, tentando estruturar também nas sedes de região, mas a gente sabe que algumas regiões são desafiadoras, como já eram desafiadoras antes da própria questão da pandemia. Então, a gente enfrenta, no momento da pandemia, desafios com as mesmas regiões que a gente já enfrentava antes, né? Então, é todo um processo mesmo de organização. As de retaguarda, hoje, a gente está trabalhando com 4 unidades de retaguarda, né? Então, tem o Hospital Costa dos Coqueiros, aqui em Lauro de Freitas, que ele está recebendo pacientes egressos do Couto Maia, egressos do Ernesto Simões Filho. Então, para a gente ter um giro-leito melhor nessas unidades de referência. Tem Catu aqui, que ficou de referência de retaguarda, né, para Alagoinhas. Tem Camaçari, que também está de retaguarda para algumas unidades aqui da região metropolitana. E essa quarta tipologia, que eu nem coloquei lá na definição, mas ela está no plano, são as retaguardas não Covid, que são aqueles leitos que estão sendo planejados em unidades hospitalares para deshospitalizar os hospitais que estão virando referência Covid. Exemplo, o Hospital Especializado Otávio Mangabeira, ele está em reforma, mas ele foi todo estruturado para receber os pacientes lá em março do Couto Maia, que virou unidade específica exclusiva Covid. Então, ele não recebe nenhum recurso Covid, mas ele compõe a rede porque ele recebeu as outras clínicas dos hospitais que ficaram referência exclusiva Covid. O Hospital Roberto Santos tem recebido muita gente que era do MS Simões, que era do próprio Couto Maia. Então, da gente estruturar leitos em outras unidades para que a gente não perca as outras clínicas que precisam de atenção e que eram atendidas nesses hospitais que viraram exclusivos Covid. Aqui a rede de UPA, né? Hoje nós temos 49 UPAs em funcionamento, né? As UPAs também ela entram nesse processo de atendimento do próprio paciente Covid. É claro que ela não vai só atender Covid, até porque nós temos outras urgências e que nós não podemos esquecer das urgências de cardio, neuro, trauma, né? Que são importantes também no processo de atenção ao paciente, de atender ao paciente, de urgência. E essas unidades de pronto atendimento, elas também estão trabalhando, classificando o risco. A maioria, praticamente todas elas fizeram áreas reservadas para fazer a triagem de pacientes que possam vir a ser Covid. E, necessariamente, se houver necessidade desse paciente ficar aí para ser transferido, será feito da mesma forma. Através do sistema, ele será regulado para uma unidade para internamento.
Essas unidades, elas estão em funcionamento todas, essas 49 unidades, nós temos praticamente em todas as regiões, e elas estão de forma coesa junto aos outros pontos de atenção também. Nós bem, nós estamos também nós fizemos um grupo de WhatsApp inicialmente com representantes dessas unidades, coordenadores, secretários, e esse grupo de WhatsApp inicialmente era para passar mais informações, mas ele tem se tornado bastante útil em termos de troca de informações, de troca de conhecimento científico através de protocolos, de fluxos de atendimento, de discussões amplas em relação a esses fluxos, discussões amplas da vivência de cada um, ou seja, de estruturação física da unidade, de reestruturação, na realidade, de mudança de protocolo e junto da própria unidade, ou seja, há uma troca constante de informação. Esse grupo de WhatsApp ele já funciona desde logo do começo, em março, nós fizemos ele, e nós estamos tentando aprimorar cada vez mais as informações que são repassadas. Sou eu? Bem, agora vamos falar um pouco sobre o SAMU. O SAMU, nós sabemos que nós temos 19 regiões, 19 SAMUs regionais já em funcionamento. Desses 19 SAMUs em funcionamento, nós temos SAMUs bem grandes, como SAMUs um pouco menores, e hoje nós temos a população coberta de 12.288 mil habitantes, 549 mil habitantes. Esse é uma população que faz uma cobertura populacional de mais de 80%, né, da população. Nós temos hoje 283 dos 417, 273 municípios cobertos. O SAMU também entra nesse processo de atendimento do Covid e, para tanto, houve algumas, vamos dizer assim, alterações, no caso, e atualizações de protocolos dentro da própria central de regulação. Hoje o SAMU tem protocolos bem específicos, não só definidos pelo Ministério da Saúde, como também os protocolos atualizados de regulação no próprio SAMU, ou seja, até por conta da estrutura de cada um, porque tem alguns que realmente têm sistema, tem outros que ainda não têm sistema, ou seja, esses protocolos também estão pensando no sentido de fazer como regular esse paciente COVID. Esse SAMU está também interligado também nas comissões, né? Ou seja, de vigilância, junto deles, tratando a interligação com a própria vigilância, a interligação com os outros pontos de atenção, as pactuações de que paciente pode ser encaminhado ou não, não só COVID, mas os outros pacientes, para tentar também desafogar alguns lugares, para que possam também atender um pouco mais o COVID. O SAMU, ele também, independente disso, toda a parte também de estruturação ou de atualização de protocolos, no caso do atendimento em si, ou seja, da parte de atendimento do paciente pelo SAMU, também tem sido bastante divulgado, e para tanto nós também temos um grupo, né, um grupo de WhatsApp, e esse grupo de WhatsApp também tem sido bastante rico, até com experiências de pessoas que participam de outras regiões e de outros estados, como também professores, pessoas que possam dar contribuição nesse processo de melhoria desse atendimento. Até porque o atendimento do SAMU, ele é um atendimento que ele não é dentro de uma unidade fixa, ele é na casa do paciente, e para tanto, a gente sabe a grande dificuldade que é no atendimento de saúde, os profissionais de saúde, todo parlamentar, ou seja, todo equipado, com todos os seus EPIs, para essas unidades, e chegando nessas unidades, eles têm que ter o acompanhamento da própria família, ou seja, é uma coisa que de uma certa forma é nova, apesar de ter sido trabalhado em outras síndromes respiratórias agudas, mas hoje com o Covid existe também a grande dificuldade dos EPIs. Então, atualmente até inclusive houve uma melhora em relação a essa quantitativa, essa disponibilidade de EPIs. Mas a maioria tem grandes dificuldades em relação à utilização de EPIs. Então, por conta disso, nós temos utilizado bastante os protocolos, ou seja, as informações da própria Anvisa, do próprio Estado, no sentido de como a gente pode realmente utilizar os EPIs da uma forma mais tranquila, para que não falte nem para um nem para outro. Então, hoje, existe a questão desse próprio WhatsApp, esse grupo de WhatsApp, essa troca de informações muito sobre isso.
porque isso é uma coisa que é grave em relação ao atendimento, não só do SAMU, como todo profissional de saúde. Mas o SAMU, por conta de que ele sai do seu local, ele vai atender ou na rua, ele vai atender no domicílio. Então, para isso, ele tem que ir todo parlamentar, ele tem que voltar, se ele fizer o atendimento, ou seja, o quantitativo de EPIs é uma coisa que muitas vezes é muito grande. Olha, Alessandra, eu vou te agradecer porque você colocou que não viu a UPA de IBC aqui no slide anterior. Ah, foi ótimo. E foi, porque a gente acabou esquecendo de colocar, né? Aqui nós estamos colocando as UPAs todas que estão em lugares que não tem PA Covid. Então, vocês vão ver aqui na Macro-Oeste, não está a UPA de Barreiras. Por quê? Porque em Barreiras foi organizado o PA Covid no Hospital Municipal Eurico Dutra. É referência. Referência para o Covid. Cadê o Oeste? Aqui, ó. Hospital Municipal Eurico Dutra. Então, ele será a referência para o primeiro atendimento de PA Covid. E em IRC está sendo organizado outro PA Covid. Então, já está em funcionamento, inclusive. Os hospitais que estão... Já está em funcionamento de IRC, né? Então, onde tem PA Covid em funcionamento, nós estamos entendendo que a UPA ela fica para os outros casos, para os outros sintomas. Mas não necessariamente que ela não possa classificar o risco de um paciente que chega com alguma sintomatologia que seja de COVID e que ele, na realidade, seja ou encaminhado para uma unidade ou então ele ser orientado para ser feito. Não é que ele não vai ser a referência. E se já existe no local uma referência, esse paciente, na realidade, pela própria mídia, ele já sabe que eles têm que procurar o PA COVID. Só para vocês olharem aqui a distribuição macro-regional e regional dos pontos de atenção, né? Então, aqui, UPA são todos os pontinhos em vermelho, unidade de referência estão sempre nesses municípios aqui, pintados em azul. Essa é uma página do BI, que vai entrar, que agora a gente vai para a parte final da apresentação, que é como a gente tem monitorado essa rede Covid, que a gente tem chamado assim rapidamente, mas é uma rede de atenção especializada às pessoas com sintomas respiratórios suspeitas ou confirmadas de Covid. Então, o COI, né, o Grupo de Operações Emergenciais, a Coordenação de Operações Emergenciais, diariamente. A CIB, né, tem CIB às segundas, quartas e sextas-feiras, o envio de resolução ao DARU, Departamento de Atenção Hospitalar e Urgência no Ministério da Saúde. O Ministério exige que a gente mande resolução CIB com os pontos de atenção e leitos disponíveis e planejados. A atualização é diária nesse site. Tem o boletim epidemiológico que a gente tem trabalhado com a taxa de ocupação também diariamente. E a COA no campo dos equipamentos, junto com a COUR, enfim, a DAI tem elaborado uma nota técnica semanal para fazer o acompanhamento da evolução, né, tanto do planejamento do que foi planejado, como daqueles dados que eu já trouxe para vocês, de que a gente percebeu 60 dias depois que o cálculo estimado dos 20 dias de tempo médio de permanência nos leitos clínicos, ele não tem sido real aqui na Bahia. Então, a gente tem feito semanalmente uma nota síntese com os principais pontos. Para falar uma coisa. Sobre Cruz das Almas, estou vendo ali, né, que você botou Cruz das Almas. Na realidade, Cruz das Almas deve ter sido algum erro realmente de digitação, né? Ou cortou, né? Será? Então cortou, porque como a gente pensou que a apresentação seria amanhã, algumas coisas a gente fez correndo agora, para traduzir da forma mais recente de informação, né? Aqui é a página do sistema do BI, que o COR monitora, né? Então, aqui é a página de frente, essa página é de semana passada. Então, por faixa etária, total de casos, a gente vai acompanhando no sistema cotidianamente, mais de uma vez por dia. Para falar um pouquinho para vocês, então, do percentual de alcance dos leitos. A gente planejou, então, lá no final de março, né, atualizando cotidianamente, em torno de mais de 2.000 leitos novos, exclusivos Covid, e hoje a gente tem 900 leitos disponíveis ativos. Né? Aqui os leitos clínicos têm um planejamento de 1.048 leitos, e a gente já tem ativos 471.
UTI 909 e ativos 422. Naquele cálculo inicial que eu mostrei para vocês, a primeira necessidade que a gente tinha visto era de 1.366 leitos de UTI e 12 mil leitos clínicos. Quando a gente baixa o tempo médio de permanência, né, com ficar mais real, mas nessa época esse era o estudo disponível, esse número de leito clínico vai cair bastante. Mas a gente ainda fica muito preocupado porque o planejamento de leitos clínicos está aquém do que os estudos apontam como necessidade. Então, é isso que a gente tem tentado trabalhar todo dia com a equipe de coordenação aqui. Dos leitos, né, dos planejados, sob gestão estadual e sob gestão municipal, aqui é para vocês trabalhar. Aqui tem leito PED, leito clínico e leito de UTI, né, PED adulto. Então, a gente tem um percentual de gestão estadual, 2.600 novos leitos na gestão estadual, 1.832 de leitos planejados na gestão municipal, e ativos, a gente já conseguiu ali organizar 778 da gestão estadual e na gestão municipal 675. Então, é mais ou menos, porque isso varia do leito disponível para o leito planejado. E tem muito a ver com o que eu falei anteriormente, essa diferença com a disponibilidade de equipamento. Então, hoje o nosso principal desafio não é equipamento, em alguns lugares vai ser equipe também, né? Os trabalhadores da saúde estão adoecendo, a gente precisa de especialistas em UTI, então são os nossos desafios. Para fechar, essa acho que é a última lâmina, a taxa de ocupação que a gente tem feito, trabalhado diariamente, né? A Alcina tem acompanhado isso junto com o NAIA, né, da DICOM, com o pessoal das unidades próprias, com o Júlio, e com os municípios que têm hospitais sob suas responsabilidades, da taxa de ocupação diária. Esse daqui foi no dia 8 de maio. Então, leitos clínicos em azul, leitos de UTI em vermelho. Então, só para sintetizar, a gente tinha uma grande preocupação com a Macro Leste na sexta-feira, porque a gente já estava com 84% de leitos ocupados, mesmo sendo a Macro que tem maior disponibilidade, e por conta da regulação, enxergar recurso, está trazendo o paciente de onde for necessário, para onde tem leito vago. Na Norte, a gente percebe que é a menor incidência de casos positivados Covid, mas que teve um aumento, e aí por isso tinha planejado menos leitos. E aí a gente viu uma ocupação preocupante de UTI na sexta-feira, e a nossa macro região mais desafiadora, que é a Macro Sul, que é onde a gente consegue trabalhar especificamente, e aí já na própria sexta-feira foram abertos mais 20 leitos no Costa do Cacau. Então, essa taxa de leitos de UTI hoje deve estar menor. Só para vocês, para finalizar, agora essa mesmo é a última, dos 422 leitos de UTI novos que a gente trabalhou, na sexta-feira a gente estava com, esse dado aqui está errado, viu gente? Não é 316, é 422 leitos ativos, mas a gente só tem 90 habilitados. Então a gente tem um déficit aí de 320 leitos, 330 leitos, aguardando a habilitação do Ministério da Saúde. Isso traz para a gente um grande desafio financeiro, né? Como vocês sabem, o custo da UTI é muito maior. Deixa para eu fechar e passar para a Elisa e agradecer a Clísia, uma proposta para a referência secundária para a região de Cruz. Clísia, é o seguinte, no início, a região de Cruz, o hospital de São Félix estava como retaguarda, no hospital de retaguarda Covid. Mas o próprio hospital e o município oficializaram a CESAB que não teriam condições. Então, hoje, a referência é macro-regional, né, qualquer paciente que precisar, e o Hospital de Santo Antônio de Jesus, o regional, é a referência, a primeira referência para a região ali de Cruz de Santo Antônio. Precisando, via regulação, ele vem para Salvador, para Camaçari, ou se precisar vai para a feira, vai para onde tiver vaga. Estamos trabalhando assim.
Muito obrigada, gente. Fico à disposição, Regina, né? Desculpa se a gente se alongou, mas era mais ou menos... a gente atrasou muito. Então, agradecer e passar para a Elisa. Não. Eu também quero agradecer a participação na coordenação de urgência, né, para qualquer informação em relação ao que foi falado aqui. Muito bom dia a todos. Importante estarmos juntos nesse processo, juntos de outras formas, né, estabelecendo novos modos de agir num cenário tão complexo como esse que estamos vivendo. Agradecer e parabenizar a passada de bola aí da DAI, de modo que a gente possa continuar construindo esse processo de articulação, essa rede que a gente propõe a construção e se dá no cotidiano, se dar no fazer em ato. É esse exercício que a gente tem construído dia a dia. Agradecer em especial à Escola de Saúde Pública da Bahia, na pessoa de Marília, onde a gente tem feito um esforço importante de aglutinação dos saberes e aglutinação dos fazeres, de modo à reorientação dos processos, a discutir a rede de atenção à saúde e a implementar num contexto tão delicado, tão desafiador como esse da Covid. Agradecer a participação de todos que estão presentes nesse momento, dado a todo o volume de ações atuais. É um desafio a gente estar aqui agora, presencialmente aqui, à distância com vocês, mas é um desafio porque tem várias coisas, como a Aline colocou, acontecendo ao mesmo tempo, mas é importante a gente priorizar o que é mais estratégico nesse momento de enfrentamento e de ressignificação dos saberes e dos fazeres. Muito bom dia a todos, vamos lá. Pessoal, falar de atenção básica no contexto de rede de atenção à saúde, sobretudo na Covid-19, e aí a gente refletir sobre o cenário da cobertura de saúde da família no estado da Bahia, pensando que diversos territórios têm coberturas mais aproximadas do ideal e outros, essa cobertura não é assim, nós sabemos disso, e isso tem reflexos sobre a constituição, o fazer em rede na atenção em saúde. Todos nós sabemos, a gente tem consequências a partir de lacunas de acesso na atenção primária, na atenção básica, e com isso a gente precisa criar estratégias de superação em função desse cenário. Bem, só para resgatar aqui o cenário da saúde da família no estado, em relação... Deixa eu ver se aparece aqui, meu Deus. A gente sabe da região leste, da macro-região leste, que cursa com um déficit importante de cobertura de saúde da família, mas também na região sul, que não aparece aí nesse recorte macro, mas sobretudo nos municípios, onde a gente tem hoje proporções importantes de Covid-19, são exatamente os municípios com baixas coberturas de saúde da família. Aqui na Macro-Leste também ressalta-se o município de Salvador, muito embora a macro também se apresente num cenário que demanda uma atenção importante relacionada à lacuna existente de acesso à saúde da família e à atenção básica em geral. Bem, discutir rede de atenção à saúde, retomar o que o Ministério traz em 2010 enquanto arranjos organizativos de ações e serviços de saúde envolvendo diferentes densidades tecnológicas, e aí não apenas as tecnologias duras, naturalmente, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir universalidade, equidade e integralidade do cuidado. Então, essa aglutinação das diversas densidades tecnológicas é um desafio que tem operado nesse momento, sobretudo quando a gente discute o enfrentamento da Covid-19, numa perspectiva de que a gente valorize muito mais o fazer na atenção primária. Esse é um desafio. A gente tem vivido bastante cenários
onde existe um contingenciamento importante de trabalhadores em função, seja de adoecimento, seja de se encontrar em condição de grupo de risco e, por isso, demandando as gestões municipais afastamento, associado ao contingenciamento de EPI para uso na atenção primária em saúde, ou seja, tanto o contingenciamento de trabalhadores em diversos cenários locais, quanto o contingenciamento de EPI na atenção primária, sobretudo, porque ele tem sido valorizado, priorizado a atenção secundária, a unidade hospitalar, os PAs, as UPAs, enfim, e isso tem provocado consequências do ponto de vista do acesso na atenção primária em diversos municípios, a gente já tem relatos. Lembrando que redes de atenção à saúde, a rede é composta pelo conjunto de serviços e equipamentos de saúde que dispõe de um determinado território geográfico, seja ele um distrito sanitário, um município ou uma região de saúde, e ainda que nesse processo de constituição de rede estejam envolvidas instituições e projetos, são sempre pessoas que se articulam, conectam e constroem vínculos. Então, numa perspectiva, inclusive, da coordenação do cuidado, a unidade física e a tecnologia que opera a assistência a cada usuário, isso por si só não garante a articulação entre pessoas. Fazer rede de atenção à saúde demanda que a articulação entre os diversos pontos da rede aconteça no cotidiano, e mobilizar isso no cenário local é fundamental para esse enfrentamento. Bem, quem esteve conosco acompanhando todo o processo de implantação de policlínicas conhece esse desenho, as participações em cursos de especialização também retomam muito o relatório Dawson, e é muito sui generis que, séculos depois, a gente retome, né, esse processo, onde o primeiro esquema de rede ele foi desenhado no contexto do pós-Primeira Guerra, quando foi solicitado ao médico Dawson a provisão de um esquema de rede que pudesse atender a uma determinada população de uma região geográfica. Então, esse foi o primeiro desenho de rede na década de 20, feito por Dawson, onde ele traz aqui no centro uma unidade secundária, que ela acolhe toda a demanda de atenção primária que precisa estar massivamente expandida no território, ou seja, todos os pontinhos aqui redondos, verdes, são pontos da atenção primária no território. Elas encaminham para a unidade de atenção secundária e desta unidade para a unidade hospitalar-escola. Então, a gente traz isso apenas no sentido de uma reflexão do nosso processo, como anda, considerando que esse acesso na atenção primária, como é que ele tem se dado num contexto complexo de enfrentamento da Covid. Como é que está esse acesso nas unidades de atenção primária nesse contexto de enfrentamento da Covid? Como é que está essa relação da unidade de atenção secundária no encaminhamento para a unidade hospitalar? Como é esse processo de comunicação entre os pontos da rede? Não temos todas as respostas nesse momento, a gente está construindo essas respostas ao longo do caminho, mas são pontos para a nossa reflexão e também ajuste no processo no decorrer dessa construção. Bem, gente, lembrar que a rede é uma só, essa perspectiva adotada pelo Ministério da Saúde por um bom tempo, fragmentando o sistema em rede de urgência, rede de crônica, rede de atenção psicossocial, enfim, esse processo em si fragmentou bastante, ele tende à fragmentação, e pensar que a rede ela é uma só e que a gente precisa fazer a conexão dos pontos dessa rede. Então, essa mesma gestante que a gente comentava, a Aline tratava agora há pouco,
Então, ela entraria na perspectiva anterior de redes temáticas na rede materno-infantil e numa condição de urgência na rede de urgência e numa condição de crônica, de ser hipertensa ou diabética na rede de crônica e assim por diante. Mas pensando que a rede é uma só, essa mesma gestante, ela vai ser acolhida e deve ser acolhida e precisa existir mecanismos de comunicação entre todos os pontos da rede. E aí, qual seria, então, a melhor representação? Né? A gente tem abandonado essa representação de atenção básica na base da pirâmide, média complexidade e alta complexidade no topo da pirâmide, né? Então, essa hierarquização, a gente tem abandonado essa organização hierárquica e pensar na rede horizontal com atenção básica, atenção primária em saúde no centro do processo e no centro de comunicação do processo, de modo a encaminhar para os demais pontos da rede. Lembrar que o usuário ele precisa ser orientado nesse sentido, então, às vezes, esse usuário está portando diversas dúvidas de onde acessar, como acessar, qual caminho a percorrer. Então, o usuário, no centro desse processo, ele precisa estar orientado e acompanhado o processo de coordenação do cuidado, de modo que ele possa percorrer pelos pontos da rede necessários para atenção às suas necessidades. Bem, gente, esse é o último protocolo, a versão do Ministério, que saiu semana passada, a versão 8, né? Protocolo de manejo clínico do novo coronavírus. O pedido foi também que a gente focasse em cima do protocolo. Essa é a versão 9, melhor dizendo, Rosana lembrou aí. Essa é a versão 9 que a gente vai explorar aqui. Mas, para além do protocolo, a gente quer ressaltar aqui a existência do Tele 155, o telecoronavírus, e do Monitora Covid, um aplicativo que pode e que a gente tem solicitado aos profissionais e até mesmo aos usuários a baixarem o aplicativo. A gente está fazendo parte de um grupo com a Secretaria da Educação e Secretaria de Tecnologia, Ciência e Tecnologia do Estado, que envolvem essas duas estratégias importantes no sentido de contato precoce com o usuário, seja para dúvidas, seja para encaminhamentos a partir de uma situação já constatada, encaminhamento dentro da rede. Então, a gente solicita a ampla divulgação do telecoronavírus 155 e do Monitora Covid, que dentro desse processo, entre SEC, Secretaria de Educação, e a SEC de Ciência e Tecnologia, a gente pretende, e aí tem sido envolvidos uma série de estudantes da rede estadual de educação para apoio nesse processo de acompanhamento dos casos confirmados através do uso do aplicativo. É uma estratégia muito interessante e complexa que envolve essas secretarias outras do Estado, numa perspectiva de uso do aplicativo e também a partir dos profissionais que estão trabalhando na bancada do telecoronavírus 155, a utilização das informações para um melhor monitoramento e acompanhamento dos casos já confirmados. Então, essa parceria com a Secretaria de Educação, no sentido de que o piloto já vai começar a acontecer, inclusive, com estudantes da rede estadual que vão fazer uma primeira avaliação da proposta e, a partir disso, a gente iniciar a proposta no território baiano. Então, trazendo um pouco aqui do que está no fluxo 9 do Ministério da Saúde. Então, esse acesso ele está aqui um pouco mais... Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Então, assim que o paciente, ele, com qualquer sintomatologia, a gente solicita e pede orientação para acesso ao telecoronavírus, se for possível, baixar o aplicativo do Monitora Covid é importante nesse processo,
de acompanhamento e monitoramento dos casos. Então, na atenção primária, a Aline ressaltou bastante tudo que está sendo encaminhado para a atenção especializada, mas aí a gente queria também ressaltar aqui em relação ao fazer da atenção primária, acolhendo casos de síndrome gripal confirmada, com febre, e tosse ou dor de garganta ou dificuldade respiratória e ausência de condições clínicas de risco que indiquem a avaliação no centro de referência, porque se ele já tem condições de risco, ele já precisa ser orientado a acessar uma unidade de atenção especializada. Então, os casos leves com síndrome gripal, febre e tosse ou dor de garganta ou dificuldade respiratória, o acompanhamento, o acolhimento na saúde da família, inclusive acompanhando a evolução desse caso, se apresenta condições e sinais de risco ou não, se evolui para sinais de risco ou não. Lembrando que as condições clínicas de risco, diabetes, doenças crônicas descompensadas, doenças respiratórias crônicas descompensadas, doenças renais, imunodeprimidos, portadores de doenças crônicas sem estado de fragilidade, com estado de fragilidade imunológica, gestantes de alto risco, doença hepática e obesidade. Então, essas condições de risco associadas ao processo da síndrome gripal, a orientação ao acesso à unidade de atenção especializada. Então, a partir disso, o desenvolvimento de medidas farmacológicas, conforme está orientado no próprio fluxograma e protocolo ministerial, e todo o fluxo a partir da identificação de sinais e sintomas de acompanhamento na atenção básica dos casos leves. A gente não quer se deter aqui a toda a apresentação do sim ou não em função da manifestação sintomática do usuário, mas o percorrer desse usuário a partir da identificação de sinais e sintomas de gravidade e a orientação que precisa ser de encaminhamento para a unidade de atenção especializada. Bem, aqui, medidas de controle precoce na unidade, né, para profissionais de saúde, a contenção respiratória, uso de máscara cirúrgica, se disposto na unidade, uso de luvas, óculos ou protetor facial, aventais descartáveis, lavar as mãos com frequência, limpar e desinfetar objetos e superfícies tocadas com frequência na unidade. E para pacientes, fornecer máscara cirúrgica, isolamento, com a preocupação, no caso de ser o processo de isolamento, garantir a proteção do paciente e de demais usuários que estejam na unidade. Então, aqui, a partir do protocolo 9, é importante que as equipes retomem, junto com as coordenações da atenção básica, a exploração do protocolo. A gente fez aqui uma reconfiguração a partir do uso do Tele 155 e do Monitora Covid, de modo que todos os profissionais na atenção básica nos municípios também possam acessar essas ferramentas. Está tendo um delay aqui de tempo. Vamos lá. Marília, você está por aí? Se até a Rafa puder ficar aqui, porque na hora que surge qualquer dificuldade nesse sentido tecnológico, ele nos apoia aqui, fica mais fácil. Então, a estratificação de gravidade de caso, a Aline já colocou, mas a gente reforçar aqui. Então, casos leves acompanhados na atenção primária pela equipe de saúde da família. Então, síndrome gripal com sintomas leves, sem sinais e sintomas de gravidade e ausência de condições clínicas de risco, como a gente já colocou.
Nos casos graves, síndrome gripal, que apresente sinais e sintomas de gravidade, ou condições clínicas de risco, conforme a gente já colocou na lâmina anterior. Ou seja, os apoio de referência já constituída no território, centro de referência de atenção especializada e os casos leves na atenção primária, equipe só da família. A gente vem discutindo com o apoio institucional alguns municípios que, inclusive, constituíram unidades de referência na atenção primária e algumas falas que aconteceram da gestão nesse sentido, que eu fiz questão de escutar todas, de modo a gente esclarecer o fluxo da informação, talvez um ruído de informação ali, como a fala foi colocada, mas não fugindo dessa perspectiva de que, se o município não está com toda a rede de atenção primária em funcionamento, e ele vai constituir algumas unidades de referência para acolhimento a casos leves, é o que já tem acontecido em alguns municípios, a exemplo de Itabuna, que nos trouxe toda a situação de contingenciamento de trabalhadores, foi logo no início daquela questão toda relacionada aos EPIs. Elisa, só aproveitando essa situação que você fala, eu acho que no momento em que a regional, junto com a DAB e a escola, faça o repasse para os municípios, então cada município vai estar, vamos dizer assim, se comportando segundo a organização de sua rede. Sim. Então não existe, nem pode nesse momento ser uma orientação, porque depende das condições, da estrutura, né, de cada município. Então isso aí vai ser ajustado no momento em que estiver discutindo a regional com aqueles municípios. Isso está discricionário ao município. A gente faz uma orientação geral, encaminhamos, inclusive, um ofício orientando nesse sentido, porque os municípios que estão adotando essa estratégia de unidade de referência, todos os cuidados em relação à proteção dos trabalhadores e da população, esses cuidados precisam ser adotados, né? Distanciamento em possíveis filas que aconteçam, enfim, de modo que a gente possa, além de adotar uma estratégia de acolhimento para casos leves, a gente também não possa estar promovendo novas contaminações em função de quaisquer aglomerações que aconteçam nesse território. Então, a gente também ressalta aqui da nota em relação aos sinais e sintomas de gravidade, tanto para adultos quanto para crianças. Então, para todas as equipes de saúde da família, que inclusive já passaram por IDP, pelo curso de IDP, junto com a DGC. Então, toda aquela avaliação da criança em relação aos sinais e sintomas de gravidade, então, tiragem intercostal, batimento de asa nasal, como é que está a respiração dessa criança. Então, a criança dispneica já é um sinal de gravidade. A criança inapetente, que não aceita a amamentação, no caso de crianças menores de ano, elas também precisam ser acompanhadas mais de perto, ou seja, sinais e sintomas, inclusive, que a gente já tem de gravidade, por exemplo, no acompanhamento do IDP, e que são adicionados aqui no protocolo do Ministério, a versão 9, e que a gente precisa ficar de olho no caso das crianças aos sinais de gravidade, sobretudo dos menores de ano, são sinais similares ao que aparece no IDP. E nos adultos foi o que a gente já colocou. Déficit no sistema respiratório, no sistema cardiovascular e nos sinais e sintomas de alerta em função das condições de risco que esse paciente também porta. Vou colocar aqui. Então, nesse processo de organização da rede, diversos níveis de atenção compõem essa rede, isso está claro para todos nós. A porta de entrada preferencial na atenção básica, ainda que a gente tenha uma unidade de referência constituída no território, preferencialmente que os casos leves eles estejam sendo acompanhados para a atenção básica. Então, cuidado ambulatorial de especialidades, algumas policlínicas, inclusive, já estão retomando o processo. Então, para condições crônicas, acompanhadas pela saúde da família, que não pode deixar de ter acompanhamento, e condições crônicas que já estavam sendo acompanhadas, ou com encaminhamento agendado para atenção nas policlínicas do Estado, esse cuidado ambulatorial de especialidade
especialidades acontece na policlínica e está sendo retomado. Serviço de diagnóstico e terapia também, e aí localizado nesse processo de retomada do funcionamento das policlínicas. Serviços de emergência, com toda a rede que a Aline já apresentou aí, hospitais e as unidades de cuidados prolongados, que são unidades que, estando nas áreas de abrangência de equipes e numa gestão de modo geral, precisam de uma atenção cuidadosa, dado alguns casos que já é de nosso conhecimento, por exemplo, no município de Piauí, em relação à contaminação de idosos que aconteceu no próprio estabelecimento, né? Todo o processo em parceria da DGC, que está sendo feito de acompanhamento das instituições de longa permanência, de modo que a gente possa evitar a contaminação dos idosos. Como é que faz? Você consegue me ajudar aqui para descer? Uma pergunta que chegou aqui. Descer ali, porque subiu assim, tá vendo? E o atendimento de outras questões de atenção básica, qual a orientação? Né? Foi uma pergunta que chegou aqui. Pessoal, os municípios que estão com unidades de referência constituídas, essas outras situações para além da Covid, elas não podem deixar de ser acolhidas pelas equipes de saúde da família. Alguns municípios já estão reportando uma diminuição de agendamento por demanda espontânea, de modo que as equipes valorizem mais a atenção de demanda espontânea para casos de suspeita de Covid, sem deixar de agendar, sem deixar de agendar casos ou acolher casos extra-Covid, que não são Covid. Então, portadores de hipertensão, portadores de diabetes, que possam estar, inclusive, descompensando em função do não acolhimento na atenção primária. O que se espera também, isso já foi um encaminhamento, que todos os usuários, portadores de doenças crônicas e que recebem medicamento nas unidades de saúde da família, que eles recebam para um período de 3 meses, se possível, de modo que ele não precise retornar à unidade de saúde da família para pegar novamente essa medicação. Mas aqui, no acompanhamento dos casos, a gente não conseguiu retomar aqui, porque subiu um pouco ali, uma questão da tecnologia aqui, a gente precisaria retomar ao documento, mas quais são os questionamentos que a gente traz aqui para reflexão? Como as equipes de saúde da família têm acompanhado usuários com sinais e sintomas de gravidade, na possibilidade de aparecimento de sinais e sintomas de gravidade? Como as equipes de saúde da família já têm acompanhado os casos confirmados nas suas áreas de abrangência? Como a equipe tem realizado o acompanhamento de cada caso? Municípios com 100% de cobertura para a saúde da família, 80% de cobertura de saúde da família. Essa microlocalização de cada caso, ela se torna mais factível, se torna mais possível, de modo que o acompanhamento de perto sobre a evolução de cada caso seja efetivado pela saúde da família. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Nova Zelândia, onde aconteceram menos de 50 óbitos até então, com muitos contaminados mesmo assim. Então, por ter uma cobertura importante de saúde da família, eles fazem um acompanhamento caso a caso da evolução clínica desse caso, a evolução da sintomatologia com sinais de gravidade, para, a partir disso, o encaminhamento para a rede de atenção, para a atenção especializada. Ou seja, a cada caso, como tem sido o acompanhamento na saúde da família de cada caso, sobretudo considerando municípios com coberturas importantes de saúde da família. Então, aí, o papel da atenção básica na rede de atenção à saúde, a gente sabe que essa máxima de resolver a maioria dos problemas de saúde da população, ela se torna um tanto quanto desafiadora, sobretudo num contexto complexo como esse, mas aporta preferencial ao sistema
ainda que nesse contexto de contingenciamento de EPI, a gente tem algumas unidades de referência, como unidades a serem encaminhadas os usuários com suspeita, a garantia de acesso, garantir vínculo e responsabilização, o processo de acolhimento e acompanhamento de cada caso, ações de saúde coletiva e intersetoriais envolvendo as diversas secretarias nos municípios, e aí focar a questão da coordenação do cuidado. Como tem sido feita a coordenação do cuidado nesse contexto local? Meu município tem 10 casos. Como as equipes têm acompanhado a evolução clínica desses 10 casos? As equipes estão atentas ao aparecimento de sinais e sintomas de gravidade? O município vai fazer um processo de acompanhamento via telefone para acompanhamento do aparecimento de sinais e sintomas de gravidade? Como tem sido feito o acompanhamento da evolução clínica do aparecimento de sinais e sintomas de gravidade nesses usuários? Bem, aqui a gente queria reforçar as notas técnicas da atenção básica que estão publicadas no site do Telesaúde, a nota técnica voltada ao atendimento em geral, específica para essa aqui do atendimento em geral, específica para o atendimento odontológico, para a atenção odontológica, e relacionada ao fazer dos agentes comunitários de saúde numa parte mais focada no agente comunitário de saúde, além de podcast, peças relacionadas à integração da atenção básica com a vigilância, além de, eu destaquei esses, mas são vários materiais, web aulas, no site do Telesaúde Bahia, onde a gente pode estar acompanhando e se atualizando das informações. São muitas novidades dia a dia, a cada minuto é uma nova informação relacionada ao coronavírus. E aí a gente beber dessa fonte do que está sendo atualizado diariamente pelo site do Telesaúde Bahia, além da página do coronavírus no site da Secretaria de Estado da Saúde, no nosso site da CESAB, também com todas as notas técnicas, todos os boletins diários que são publicados nessa perspectiva de conhecimento de todo o material produzido e a atualização das informações. Manuela, aquele gráfico que mostrou a taxa de ocupação de leitos, aí é uma questão para a Aline, né? Quero aproveitar para tirar uma dúvida sobre... Samantha, quero aproveitar para tirar uma dúvida sobre a ocorrência de óbitos em unidades. Sabemos que essa não é uma cena comum, mas na ocorrência, como proceder? A nota técnica não traz essa situação para atenção básica em específico. Já me questionaram aqui na região. Samantha, é algo, inclusive, que pode demandar a gente, junto ao COI, elaborar uma nota técnica específica relacionada ao óbito, mas se esse usuário faz parte da área de abrangência da equipe de saúde da família, o médico da equipe que já acompanha esse usuário, ele pode emitir a declaração de óbito, dado que ele já acompanha o histórico desse usuário, né? Mas a gente pode discutir com a Suvisa a elaboração de uma nota técnica específica relacionada a óbito. As referências que a gente usou, gente, em casa, se precisar, use máscara. A gente queria agradecer à escola e a toda a equipe que está participando desse projeto. Mais uma vez, agradecer, nos colocar à disposição desse processo árduo de implementação de ações e que a gente pode estar construindo junto um processo de trabalho importante nesse enfrentamento de uma situação tão complexa como o coronavírus, mas também, de certo modo, tem nos colocado mais junto no enfrentamento desse processo. Agradecer a Marília, a pessoa aqui representando enquanto diretora da Escola Estadual de Saúde Pública, e nos colocar aqui à disposição. Deixa eu dar uma olhada aqui as perguntas. E aí, não, já foi. Já terminou? Ah, beleza. Deixa eu ver as outras. E aí depois você pode abrir para a Aline, para ver se a Aline tem alguma coisa para falar. Como é que abre tu... aqui, mãe? Hã? Como é que abre aqui? É aí. Tem questões aqui que Manuela perguntou para a Aline, ela deve responder.
Oi, Elisa, já botei a resposta aqui. Aquele gráfico da taxa de ocupação dos leitos foi a síntese macro-regional da ocupação dos leitos organizados para o Covid no dia 8 de maio. Eu tenho, por exemplo, o macro-leste, lá que deu 80% de ocupação dos leitos de UTI na sexta-feira. A macro-leste, ela tinha 100% do Couto Maia ocupado e tinha outros hospitais com leitos vagos, quando a gente faz o cálculo de leitos ativos, quantos ocupados e quantos livres. Então, essa é uma taxa. Aí, na própria sexta-feira, abriu novos leitos. Então, no fim de semana, a taxa de ocupação caiu. A mídia mostra a taxa de ocupação geral. Então, eu tenho região que eu estou com 30% de ocupação só. Então, todo dia isso muda. Tanto porque abre novos leitos, quanto porque fica assim, o giro leite também. As outras perguntas acho que já foram todas respondidas. Agora tem uma aqui, óbito e UBS, Elisa. Isso aí é para você. Samanta Lucas. Aline, essa questão aqui, a equipe da Central Estadual de Regulação, não. Pode ou deve, que tivemos uma situação dessa, um paciente da regional, a família questionou bastante a manutenção do paciente no local onde existem várias pessoas com Covid e seu familiar permaneceu lá, mesmo com resultado de exame negativo. Eu respondi também aqui para ela, já respondi com essa palavra. O que tem agora aqui é óbito em UBS, que Samanta está perguntando. Falei com ela. Falou com ela? Pronto. Porque tem todo um protocolo do óbito na própria rede do Covid, né? Que o pessoal da vigilância tem organizado. Não estou acompanhando tanto, mas eu sei que tem todo um protocolo de velório.